Vou-vos falar da verdade mais simples da vida. E temo eventualmente desarrumar alguns entendimentos mais tradicionais ou mais teológicos, mas tenho pena, eu venho cá, bem, esta vez vim cá 2 anos seguidos, o que isto é capaz de ser perigoso, e daqui até ali à porta ainda é uma distância grande, amor, a minha mala está aqui, depois é só levar para casa, eu consigo sobreviver ao apedrejamento. Bom, como eu tenho uma tendência natural para com as introduções demorar muito tempo, vamos abrir já a Bíblia em Lucas no capítulo 15, versículo 1 e 2, está bem? E vamos ler 2 versículos apenas. E inibo-me de ler todo o texto, porque eu depois vou parafraseá-lo, vou dizê-lo outra vez, por isso, por uma questão de economia de tempo, vamos ler 2 versículos, até porque aquilo que vos quero falar assenta numa afirmação que está aqui nestes 2 versículos, apenas. E se vocês vão achar que eu tenho uma imaginação muito fértil para falar tanto tempo apenas a 2 versículos, olha, tenho pena, é mesmo assim que eu devia ter sido, se calhar, argumentista ou desenhador de banda desenhada, passa a redundância. Tá? Esta Bíblia quase toda a gente usa tecnologia, porque não só viu as folhas, ou então vocês já nem abriram, porque já estão poucos versículos, vão só ouvir, não é? Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2 diz assim: todos os cobradores de impostos e outros pecadores se chegavam a Jesus para o ouvir. E por essa razão, ele era criticado pelos fariseus e pelos doutores da lei. E havia uma expressão que eles usavam, que era a expressão da sua crítica, aquilo que motivava o seu olhar crítico. Este recebe pecadores e come com eles. Até aqui. Dir-me-ão assim, Francisco, grande novidade. Essa crítica prevalece e permanece ao longo da história da humanidade e ao longo dos séculos. É verdade. Jesus terá sido talvez dos seres humanos, das pessoas mais paradoxais, o maior paradoxo que a Terra já conheceu. Importa dizer-vos rapidamente, sem perder muito tempo, que um paradoxo é uma verdade que encerra em si 2 ideias que são contraditórias. Percebem? Tipo, um pequeno, grande homem. Mau, mas é pequeno ou é grande? E se quisermos espiritualizar, diremos assim: quando eu sou fraco, então sou forte. Mau, em que é que ficamos? Não é? Paradoxo é isso. E Jesus é de facto a pessoa mais paradoxal que a Terra já conheceu, porque sendo em si mesmo Deus, e não vou perder tempo com isso, era simultaneamente e tornou-se simultaneamente o mais pequeno dos homens que poderia existir, não apenas dizendo isso, mas com a sua prática e o seu comportamento, expressava isso de uma forma inequívoca e que ninguém poderia negar. Um dos lugares normalmente nós vemos Jesus, e esta era uma das críticas e a razão porque muitas vezes os fariseus diziam isto, é porque Jesus de facto estava em lugares com pessoas de muito pouca reputação e que normalmente os religiosos ou os mestres, as pessoas com certo status, não estavam. A crítica era de que Jesus passava muito tempo à mesa. Há até textos que dizem come e bebe, não é só comer. E a expressão bebe tem aqui uma carga pejorativa, negativa, não é provavelmente um elogio. Ok? E não admira, sabe porquê? Nós vemos de facto Jesus muitas vezes à mesa. Provavelmente para alguns de nós e para algumas pessoas, se calhar com mais dificuldades de ter um entendimento de algumas questões ao nível espiritual, diriam tempo demais, porque a mesa não é, humanamente falando, um lugar muito espiritual. Só que a mesa que falamos, queridos, não nos referimos a uma peça de mobiliário com 4 patas e um tampo. Não é 4 patas de trator, é 4 pés ou 4 pernas. Não é? Mesa, não é dessa mesa que estamos a falar. Desculpa, e a propósito, se os irmãos gostam de títulos da pregação, antes que eu me esqueça, e para ficar recordado, a pregação de hoje chama-se Lugar Reservado. Está bem? Já vão perceber o que quer dizer com isto. Aliás, nós gostamos de lugar reservado. Aqui já alguém chegou a um sítio que antecipadamente reservou o seu lugar, seja para ver um espetáculo ou num restaurante, e chega lá uma grande multidão, uma série de gente, a fila, tudo, e nós temos o nosso lugar reservado. O que é que nós fazemos? Enchemos o peito, dizemos, pobres coitados na fila,
Tem inchado. Com licença, pardonnez-moi, com licença. Eu estou agracejado de propósito. Eu falo muito bem francês, mas não vos quero envergonhar, então vou falar só português. Não é? É uma coisa extraordinária. Dá assim uma sensação, foge. Que bom. Não gostamos de nada quando chegamos a um lugar e percebemos que o nosso foi ocupado. Isso provoca em nós os sentimentos destrutivos, muito complicados. Certo? A mesa, Jesus via-me-lo muitas vezes lá. Sabe porquê? Porque a mesa naquele tempo e para Jesus era mais do que de facto uma peça mobiliária que estava rodeada de pessoas à volta. Até porque naquele tempo nem existiam mesas deste estilo. Quando muitos houvesse era para confeccionar alimentos, não era para comer. E não vamos perder tempo com isso. A história está cheia dessas descrições e se quiserem saber melhor sobre isso, Dr. Google, Dr. Wikipédia, tem lá muitas imagens e explica isso. E assim eu poupo tempo. Era acima de tudo um lugar de identificação, de pertença. Era um lugar onde se dizia assim, estava convencionado, quem eu sento à minha mesa, torno-me um com ele. É por isso que os fariseus não entendiam, mas este fulano come e bebe com pessoas pouco convencionais e pouco recomendáveis. Certo? Era um lugar também de promoção social que dava algum estatuto. Porque na altura, aquelas pessoas mais ou menos, aqueles do jet set, do médio jet set, sabem? Que têm mania que são mesmo assim tipo VIPs, mas taditos, eles estão ainda a aparecer. Normalmente convidavam um ou dois fulanos assim de um escalão um bocadinho, de estado social um bocadinho maior, porque o tendo lá em casa, e ele até come com o fulano de tal. Curioso que as coisas passaram muitos séculos e muitos milénios, mas nós continuamos com o mesmo defeito. Certo? E esta era uma crítica que eles tinham. Este homem é estranho a forma como ele se conduz, é um mestre, faz coisas extraordinárias, incríveis, e depois está com gente que sinceramente pouco recomendável e que não dá para entender o que é que está na cabeça dele. E a questão aqui para mim é que apesar de tudo, a crítica dos fariseus era de alguma maneira infundada, não apenas porque Jesus comia com estas pessoas, mas é porque Jesus comeu muitas vezes com os fariseus também. Aliás, a maior parte das descrições em que Jesus está à mesa, curiosamente, é quase sempre com fariseus. Porque os outros encontros que está com gente vulgar, assim de repente, eu vou pecar por defeito, de certeza. Portanto, não me aponta já esse erro. Ele não sabe daquela e da outra. É normal que eu não sei tudo. Lembro-me de Zaqueu e depois, assim, de repente, haverá mais, de certeza absoluta. A maior parte das vezes foi convidado pelo fulano tal, e entrou em casa do fariseu que convidou, e foi ter com um publicano, quase sempre. E se nós formos ler textos, e Lucas é muito rico nestes episódios da mesa, tem vários, Lucas 7, Lucas 11, Lucas 14, mesmo antes, capítulo antes. E é curioso que em qualquer um destes momentos há acontecimentos, passa a redundância, a acontecer, a suceder. Não é? Lucas é aquele célebre texto em que Jesus é convidado para estar a comer e depois chega lá uma senhora e lava-lhe chora, lava-lhe os pés, enxuga com o cabelo, recordam-se? E o homem que lá estava muito indignado disse, por favor, já me estragou o ambiente, não é? Vocês conhecem a história, depois Jesus usa uma lição para dizer assim, portaste-te mal. Recordam, certo? Para as visitas que estão connosco, que não se lembram da história, eventualmente foram familiarizadas, o dono da casa disse, este homem que está aqui comigo que eu convidei, porque até é mais importante que ver como é que é, soubesse e fosse assim tão espiritual, e fosse assim um mestre ou um profeta, sabia que a mulher que lhe está a chorar aos pés e a enxugar com o cabelo, tem uma reputação pouco abonatória. E Jesus diz assim, olha, eu percebo que estás para aí a pensar, vou-te contar uma história. Havia um homem que tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 euros e o outro devia-lhe 50 mil euros. Decidiu perdoar aos dois. Quais é que tu achas que ficou mais agradecido? Bolas, isto nem é preciso ser mestre, nem tirar um curso em Israel. É o que ficou a dever 50 mil euros. Pois é verdade. A quem muito se perdoa, muito ama. E ele todo inchado porque acertou na resposta. E disse, pois é, sabes o que é, meu querido? É que esta mulher, apesar de não ter nada de reputação duvidosa e que se calhar nem convidada foi para casa, para o jantar ou para a refeição, chegou e não deixou de manifestar a sua gratidão e o reconhecimento que eu sou, tu distraíste. Porque até aquilo que era suposto, os preceitos que é suposto fazer quando recebia um convidado, trazer uma bacia de água fresquinha, lavar as mãos e as patinhas, esqueceste.
Está muito calor, de vez em quando vou ter que dizer uma brincadeira, porque vocês estão a ficar muito xoxinhos. Olha o cenário. Uma luz aqui, não é a luz, é a minha daqui. A luz meio natural, isto está assim morninho, todos almoçaram, calor, está mesmo a pedir para fazer uma soneca, não tarda nada. Vocês vão fazer a vida difícil. Depois digam que eu demoro muito tempo. Não é? Outra vez foi a questão, também por causa disto dos rituais da purificação, porque criticavam, Jesus chegou, começou a comer, não pôs sendo a luz agora, que parece mal. Depois fica mais calor. Esta equipe é mesmo espetacular, percebe as indiretas, já viste? Não foi indireta nenhuma, foi mesmo assim só um desabafo. E entretanto, o que acontece? Lucas capítulo 11 descreve outra vez um destes encontros. Só estou a descrever como é que Jesus vivia à mesa, só para nós percebermos. E lá os fariseus disseram, pois, isto sinceramente, é um mestre, mas isto é uma coisa fraquinha, então não sabe, não observa os preceitos, os rituais da purificação antes de comer. E Jesus foi amoroso e disse, meus amigos, isto que contamina não é o que entra, é o que sai. Vocês estão muito preocupados com os rituais, com a aparência, com os preceitos, com tudo isso. A verdade é que lá dentro, misericórdia. Eu acho que foi violento, disse, vocês são muito branquinhos por fora. Por dentro, poxa, que é preciso de lanterna. Percebesteis? É. E eles ficaram chateados. Disse, mas vocês constroem monumentos aos vossos profetas, mas os vossos antepassados mataram-nos todos. Jesus, estás a falar da malta. É isso mesmo, acertaram. Impõem cangas às pessoas, impõem preceitos, só que vocês é como o Frei Tomás, faz o que ele diz, não fazes o que ele faz. Estou a parafrasear a Bíblia, isto é capítulo 15, não, Lucas 11, 37, versão Francisco Chaves. Ainda não está corrigido, é só a primeira a sair assim, espontânea, versão espontânea. E no capítulo anterior, há uma descrição de Jesus ser convidado por fariseus que é demolidor e que revela muitas vezes a mentalidade que nós temos de fariseu. E quando eu vos referir nesta tarde mentalidade de fariseu, que vamos falar dela, eu refiro mentalidade de escravo, preso a tradições e a estruturas de pensamento e de raciocínio que aprisionam e que não revelam de todo, nem tem nada a ver de todo com o coração de Deus e com a maneira como Deus olha aos homens. Sabe uma coisa curiosa? E não é que nós, malandros e malandras, temos uma inclinação natural para nos auto-escravizarmos quando fomos de facto chamados e comprados para a liberdade? É aquele texto, Lucas capítulo 14, versículo 1, 24, em que Jesus foi convidado para comer e foi convidado também, olhem a incoerência, um homem com problema de hidropsia, uma doença. Incoerente. Até uns criticam Jesus e convidam um doente. Primeira coisa que Jesus faz, logo nos primeiros versículos, viu o homem e disse, querido, vem cá. Fiz uma pergunta para os embaraçar. É legítimo ou não curar no sábado? Tudo calado. Olha, querido, vai, estás curado, estás salvo, podes-te ir embora. Curou e disse, vai-te embora. Sabem porquê? Isto ocorreu-me quando meditava nisto aqui há um tempo atrás. Porque tu foste convidado não porque te honrassem, ou porque te estimassem, ou porque te considerassem um com eles. Foste convidado para ser usado. E a coisa que o Senhor mais abomina é usar pessoas. E eu sei que muitos de nós nesta sala já nos sentimos muitas vezes usados por pessoas e por Deus. E eu quero dizer-te hoje, Deus não usa ninguém. Quando usa no sentido é de trazer vida aos outros, nunca destruição nem dor. E se uma vez isso aconteceu, e é em nome de Deus, por favor, no nome do Senhor Jesus, digo-te eu, este pobre pecador, isso não é de Deus, é do homem e das suas manias. Por isso Jesus disse, estás curado, filho, vai-te embora que este lugar aqui é só para te ridicularizar, não é para te honrar. E sabem, quando eu olho para isto e tentar perceber, mas que razão há aqui de crítica? E parece-me a mim, refletindo sobre isto, que a maior razão que haveria da crítica dos fariseus é assim tipo um ressentimento. Já cantámos isso hoje. Diria aos portugueses assim, em bom português, dor de cotovelô. Dor de cotovelo. Peço desculpa, Sofia. É só para provocar. Eu hoje combinei dar um tempo difícil à Sofia. Não, é para vos manter a coisa. Estava outra vez a ficar xoxinhos, percebem? Vai parecer a montanha russa, assim, abaixo. Não, o maior ressentimento, sabe porquê? Porque se há um fulano que é mestre, faz coisas extraordinárias, ele dispensa mais atenção a pobres, pecadores e àqueles que são pouco convencionais do que a nós que somos da classe.
certo? Que supostamente era a nós que ele devia prestar atenção. E a mim parece-me, ou seja, porque elas são consideradas classes impuras, classes mais baixas, os pobres, não é? É como se Jesus estivesse a dar mais valor aos pobres e a estes do que aos fariseus. E não é que me parece que era mesmo. Francisco, afinal então Deus faz acepção de pessoas. Não. Quando Pedro afirmou isto lá em Atos capítulo 10, perante o centurião Cornélio, disse isto e a seguir diz assim: mas que ele tem muito prazer, vou parafrasear, cativo, dá-lhe muito prazer, uma grande satisfação, está perto de pessoas que fazem o que lhe agradam e que têm desejo de se arrepender e viver com ele. Porque é que eles têm a mania que sabem tudo? Ele diz: pronto, está bem, estes não precisam de mim. Vocês não estão a acreditar em mim, acham que é só basófia. Havia uma estranheza para um mestre se associar com impuros. E não é que Jesus uma vez dizia assim: então, conversa é esta. Agora, no texto, Marcos fala disso. Conversa é esta, anda aí em casa desse fulano. E as pessoas, amigos, quem diz que é são, e que é bom, e que é perfeito, e que é o maior, e que é puro, e ele é que sabe, não precisa de médico. Não é? Quem é que precisa de médico? Os pobres, os rotos, os coxos, os impuros, esses é que precisam de saúde. Se as pessoas dizem: eu tenho saúde, sou santo, sou puro, sou justo, então esses eu estou a desperdiçar tempo. E parece-me, juntando estas coisas todas, que esta inclinação de Jesus mais para os pobres é que havia neles um potencial maior para se arrependerem. E mais do que isso, havia às vezes nas suas afirmações uma necessidade maior de se arrepender e uma disposição para se arrepender do que dos fariseus. Então, quem diz que está bom e que não precisa de mim, não perca tempo. E lá estava ele. Percebemos isto tão bem lá em Lucas, no capítulo 7, naquele episódio que eu vos disse, inicialmente da primeira refeição, o contraste entre Simão e a mulher. A mulher disse: que direito é que eu tenho? Lá está ela a chorar. O outro diz: pois, assim, olha que espetáculo, tenho um mestre comigo. Diria assim, sabem, os fariseus, ou aqueles que têm mentalidade de escravo, buscam status, os outros, que se acham imeritórios, indignos, buscam perdão. E não é que nós temos uma mania de achar que somos alguma coisa ou alguém e andamos à procura de status, reconhecimento e palmadinhas nas costas, ao invés de muitas vezes buscar perdão. E depois Jesus vai pegar, começou este capítulo, vai pegar nas 3 parábolas, como vocês sabem, e sobretudo eu quero me deter convosco um pouco na parábola do filho pródigo. Aliás, desculpem-me, se puderem apagar esta expressão da gravação, agradecia. Do pai pródigo, quero eu dizer. Não perceberam? Pródigo significa, sabem o que é? Esbanjador, não é? Quem é que esbanjou mais de acordo com a parábola? Não precisa dar um curso de economia. Sou pai, dei a herança, o malandro foi, escavacou tudo, voltou, vem para casa, toma tudo outra vez. Mau, estás tolo da cabeça ou quê? Não é? O pai é que esbanjou tudo. Na minha perspectiva, esta parábola é mais do pai do que do filho, mas é outra história. E Jesus vai usar esta parábola para nos explicar e ajudar a entender alguns aspectos importantes e a maneira como Deus vê o homem e a maneira como nós muitas vezes nos vemos. E deixem-me dizer-vos assim, esta parábola de Lucas capítulo 15 é muito reveladora da nossa condição e de facto dos riscos que nós corremos de viver a vida, a maneira como Deus vê. E eu sei que ainda que nós não sejamos críticos como os fariseus, porque somos cristãos, ou independentemente do conhecimento que temos de Cristo ou não, todos aqueles que estão aqui ou lá em casa, a verdade, deixem-me dizer-vos, é que nós sofremos do mesmo mal, temos muitas vezes o mesmo tipo de mentalidade, temos outro tipo de manifestações. Começava por dizer o seguinte: quando lemos o texto da parábola do filho pródigo, começa com esta afirmação: Deus não negligencia justos e puros. Deus ama uns e outros. Porque se os irmãos forem ler o texto com calma, diz assim: um moço, o mais novo, chegou perto do pai e disse: pai, dá-me o meu dinheiro, dá-me aquilo que me pertence. Os irmãos não fiquem assustados, eu não vou perder tempo agora a explicar a simbologia que isso tinha, o que é que tem. Vocês não sabem isso. Quer pegar no funcionamento, pegar naquilo que era a dinâmica, que é isso que nós vivemos hoje. E diz a Bíblia assim: e o pai distribuiu igualmente pelos 2 filhos. Não foi só para aquele que pediu, disse: não, se vamos fazer partilhas, isto tem que ser feito já definitivo.
O moço, toma. O mais velho, toma. Está entregue. Isto é um aspecto. Ou seja, podemos dizer assim, o pai tem tanto amor por aquilo que podemos dizer o justo e o pecador. A simbologia destes dois filhos. Não é? Aqueles que acham que são e aqueles que, enfim, andam meio perdidos e meio baralhados da cabeça. Tem outra coisa muito curiosa que achei interessante e que às vezes nos baralha e eu espero que vos ajude a entender a maneira como Deus nos ama. Porque humanamente falando, um filho meu que me pedisse dinheiro e que me pedisse para fazer a partilha, não sei, agora estou a tentar imaginar. Por duas razões. Não tinha herança para receber, o filho. Não, e aquilo eu acho que ia matar-me em vida. Ele não precisava me dar um tiro. Eu acho que morria de dor. Mas provavelmente uma coisa que eu fazia pela dor seria, filho, podes ir andando, porque amanhã está na tua conta. Verdade ou mentira? O que é que nós faríamos com pais? Aliás, eu estou a dizer isto e provavelmente está aqui famílias que já passaram coisas parecidas. É que era na hora, não esperas, não precisas que eu te dê o cheque, nem que vais chamarmos um notário. Podes ir andando hoje, faz as malinhas, segue, o dinheiro chega lá. Ou passas cá amanhã. Verdade ou mentira? Vamos ler o texto. Para além de distribuir igualmente a quem pediu e a quem não pediu, diz assim, e o filho mais novo ficou ainda uns dias em casa até sair. E isto começa-me a dar pistas desta maneira extraordinária, indescritível, como Deus nos ama e nós na maneira de entendermos isso. O que não quer dizer que vale tudo, já vamos perceber. Então o filho lá saiu. E eu, como gosto de questionar, e quando Jesus conta histórias, não foi apenas para aqueles fulaninhos daquela altura, é para mim hoje. Eu gosto de me rever na história e perceber que papel é que eu tenho nela. Eu questiono, mas porquê é que este fulano decidiu de casa? Se ainda por cima o pai deu-lhe o dinheirinho e estava lá. Qualquer filho quer. Ui, tenho os dinheiros, não é? Tenho o dinheirinho e posso cá viver em casa à conta do velhote. É tudo bom, é sempre a somar. Não era? Foi burro, saiu por quê? Saiu por impaciência. E a impaciência, meus caros, é o resultado da insatisfação. Porque tendo tudo, a gente já não sabe o que é que nos falta e quanto mais não seja, a gente já nem sabe o que é que quer, o que é que não quer. E sabem, para mim a insatisfação resulta muito também da falta de contentamento, da falta de gratidão. De acharmos que fora da casa há coisas melhores e mais interessantes para ver e viver. E quando eu falo fora de casa, eu falo, e aqui nesta perspectiva da parábola, fora da intimidade. Sair de casa é sair da intimidade da relação com Deus. É viver de acordo com os nossos próprios interesses e os nossos próprios desejos. E eu não sei quanto a vocês, queridos, mas sempre que nós decidimos viver à nossa maneira, por impaciência, por precipitação, por descontamento, pelo que for, torna-se a nossa vida caótica. Concordam comigo? Pronto, uns mais ou menos por educação e os outros nem por isso. No entanto, Deus nunca deixa de ser íntimo e esperar por nós. Verdade? Diria assim, gostava que fossem restando algumas frases que eu vos digo, esta é uma delas. Até podemos sair de casa. Eu tenho aqui nas minhas notas, mas nunca, eu vou pôr assim, jamais saímos do coração do Pai. Querido amigo, querida visita, quer tu conheças, quer não conheças, tu nunca saíste do coração de Deus. Francisco, como é que eu nunca saí se eu nunca lá estive? Essa é que é a loucura. Esse é que é o paradoxo. Como é que tu podes pertencer e ser de lá se nunca lá estiveste? E eu oro para que o Espírito de Deus fale contigo hoje. E vocês sabem, há processos de voltar a casa, há processos de reconciliação. E este texto ensina-nos isso. E vou ser rápido com isso para não vos maçar. E sabem, quem precisa de processo de reconciliação somos nós, não é o Pai. O Pai está mais do que arrumado. A malta que tem que se arrumar. E depois nós temos... E aqui é que entra tudo. Porque a primeira coisa foi, versículo 17. Caiu em si e pensou. Ou seja, reconheceu. Olha-me só a minha condição. Olha-me só o meu estado. E depois Jesus era tão incisivo a contar histórias. Era malandro às vezes, mauzinho. Posso dizer, assim, ácido, corrosivo.
Porque vai usar uma circunstância de pôr um fulano que tendo tudo, por insatisfação, ou seja, tinha as razões de queixa dele, sabem qual era? Era por ter tudo e não lhe faltar nada. Era por tudo e por nada. São duas grandes razões que nos queixamos. E, ironicamente, encontra-se a servir um dos animais mais ignóbeis para os judeus. E queria comer aquilo que esses ignóbeis comiam e não tinha. Passava fome, nem as bolotas. Diz ele assim, que esperteza. Olha-me só a minha esperteza. E decide, vou voltar a casa. E tudo começa por aí. Porque sem arrependimento, meus caros, esqueçam. É apenas conversa, é apenas religião, é apenas mise-en-scène. Porque arrependimento significa mudar de pensamento e de entendimento daquilo que é a vida. Mas isso não chega, porque há muita gente que cai em si, que reconhece, mas depois não faz mais nada. Há que perceber o que é que se tem que fazer. Reconheceu e a seguir arrependeu-se. Disse, eu vou mas até com o meu pai, que é mesmo assim, e vou dizer assim, pai, pequei contra o céu e contra ti, já nem mereço ser teu filho, aceita-me como um dos teus trabalhadores. Versículos 18 a 19. E é um segundo passo. E infelizmente há muitos que chegam, até reconhecem a condição, até se arrependem e estão à espera que venha o anjo, Gabriel, com um voar suave. Agora vou brincar com as palavras cândido e rubinesco. Não é? Sabe o que significa? Vão ao Google e à Wikipédia. E entretanto, para vir dizer, anda meu filho, te conduzo. Como se a malta não tivesse patinhas para caminhar. E o terceiro passo é esse mesmo. Eu reconheço a condição, eu arrependo-me e a seguir faço-me à pista. Quer dizer, ajo. Senão depois a Sofia daqui a bocadinho faz uma pista, pensa, isto é uma corrida de carros ou é uma caminhada? E diz o versículo 20, e ao raciocinar sobre isso, levantou-se e andou, foi para casa. E aqui, meus queridos, deixem-me dizer o seguinte, de uma vez por todas, perdamos a mania, ou percamos a mania. Agora meti-me numa olhada, já não estou a lembrar mais certa. Mas não me estejam agora a dizer em alto, senão eu fico envergonhado. De percebermos que nós conseguimos prever como Deus vai agir. Ou que sabemos como Deus age. Diria assim, nós precisamos de manter viva a capacidade de nos deixarmos surpreender por Deus. Porque o entendimento, isto é bárbaro que eu vos estou a dizer, isto que eu estou a partilhar convosco é a minha ideia, o meu conceito de Deus. E provavelmente ele há de estar a ouvir-nos e dizer assim, ai que maduro, olha-me o que ele está para ali dizer àquele pessoal. Vamos lá ver se ele arranja lá um bocadinho isto, manda o Espírito Santo para dar uma ajuda para ele não estragar muito. Porque tudo aquilo que nós possamos entender, ou ter estudado, ou ter ouvido de Deus, será sempre a nossa compreensão limitada de quem Ele é. Deus é muitíssimo mais do que isso. E nós precisamos deixar-nos surpreender e vocês vão perceber porquê. E deixe o Espírito de Deus de facto falar convosco. Imaginemos. Olha a minha esperteza. Bem, eu já vi tudo. Se eu conheço, eu meti os pés para as mãos, o filho a pensar, isto é uma bronca, eu fiz a mesma coisa atroz. Não se pede a um pai a herança que ele vive. Como é que eu vou agora dizer isto? Eu queria voltar a casa, queria. E nós, na nossa limitação humana, começamos a fazer contas, nossa invenção de amor. Como é que eu dou a volta? Já sei, ok. Vou ensaiar, bem, a lei diz não sei quanto tal. Opa, depois tem que começar para ir, pai, eu pequei contra o céu, mas não foi só contra o céu, foi também contra ti, tu não merecias isto. Pronto, esta parte está mais ou menos arrumada, e agora? O que é que eu vou fazer? Pá, eu nem tenho direito, se eu vou dizer a ele, arranja um quartinho, perdoa lá, desculpa lá a coisa. Desculpa lá a coisa. Safei-me do apedrejamento da primeira vez, sou apedrejado à segunda, com a certeza que isto é mesmo um grande descaramento. Ele não vai dizer assim, deve estar a brincar comigo, não? Então pedes-me tudo, deixa de estar aqui o tempo que tu queres, decides ir embora, escavacas tudo, agora vem só chegar aqui, paizinho, desculpa aí. Ok, espera aí, no mínimo, escravo dá para ser. Acho que isto não vai, é mesmo demais, escravo é mesmo é coisa, é posse. Não é? Escravo não tem relação, escravo é posse, é bem, é possessão, não é filho. Pode ser que a coisa pegue por aí, não é? Ensaiar, articular, ok, já está. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de chamar teu filho. É poética, esta frase até inspira. Rogo-te que me aceites como um dos teus trabalhadores, que eu reconheço que eu não tenho, o que eu fiz é indigno. Deixa-me ao menos
estarem em casa a viver, eu trabalho por um pratinho e uma caminha. Aquilo que eu chamo de mentalidade de escravo. E lá vai ele. E sabe o que é a mentalidade de escravo? É acharmos que quando saímos de casa, nós deixamos de ser filhos. E eu vou descobrindo cada vez mais que Deus ama-nos. É a mentalidade assim. Deus ama mais se eu for justo e certinho direitinho e ama menos se eu for pecador. Tem outra, eu sou mais importante para Deus se eu for justo e certinho direitinho. Se eu for um fulano que anda aí com umas fraquezas, eu sou tipo assim um filho de segunda e de vez em quando Deus lembra-se de me abençoar e de me ajudar. É como se disséssemos assim. Para Deus, o pecado tem mais valor do que a pessoa. Então lá vai ele. E agora gostava que vocês imaginassem isto. Chega, a inquietação, a ansiedade dos dois lados, só que ele não sabia do outro lado. Lá vem ele, a caminhar, a estrada conhecida, perto de casa, e nem teve tempo de chegar. Vocês conhecem a história. Quem não conhece está a ouvi-la. E o pai nunca deixou daquele filho. Ele nunca saiu de casa. Saiu fisicamente, do coração nunca. E ele mal chega, começa... Queridos, vocês têm que ler depois em casa os versículos 22 e 24 com muita calminha. Ele diz assim: Pai, não tem calma, pequei, não venhas a abraçar-me. Pai, se calhar não quer abraçar. Pequei contra o céu e contra ti. Pessoal, ele nem teve chance de acabar a conversa. Eu imagino assim: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Pessoal, rápido! Traz o vestido, traz o anel, traz aquelas sandálias que estavam no quarto dele. Vai dizer ao fulano que está no campo para trazer o bezerro cevado. Toca a matar, que o Natal hoje é mais cedo. Eu não vejo de outra maneira. É assim, é tudo. Traz tudo e para além de tudo que ele tinha direito, ele nunca deixou de ter direito. Porquê? Porque ele, por Deus, finalmente ele reconheceu que era meu e voltou, porque daqui nunca saiu. E deixa-me dizer assim, quando a palavra morte, quando Jesus refere a morte, e Deus refere a morte neste contexto, está a falar da morte física, de separação, do vínculo, daquilo que nos liga, que jamais deixaremos de ser. Escutem, queridos, eu tenho filhos, tenho netos, vocês têm filhos. Eu costumo dizer assim, o amor, a amizade, o amor, a pertença um do outro, não é separada pelo tempo nem pela distância. Alguns de vocês têm família há 20 anos que não os veem viver noutro continente ou noutro país. Nunca deixaram de ser vossos. O amor pode não estar lá a borbulhar, pode haver memórias, nunca deixaram de ser nossos, serão sempre nossos. E aqui eu queria dizer uma coisa delicada, e estamos quase a acabar. A sério. É que sabem, há muitas outras formas de estar morto. E para mim são as mais perigosas. E eu queria agora falar com cuidadinho para muitos de nós, eventualmente nesta sala, que se chama acomodação. É óbvio para nós, porque alguém que se foi embora, que arrancou, até pode difícil entender como é que Deus pode amar. Pronto, milagre, arrependeu-se. Deus é um Deus incrível, Ele amou, mesmo quando o falandro é um fulano que é malandro, percebem? Isto já está complicado. Fazer aglutinações. É que esta parte nós percebemos, e a mim incomoda-me o resto, porque nele eu também me revejo e todos nós temos que nos rever. É que vem um filho mais velho, que apesar de estar em casa, e apesar de viver com o pai, também estava morto. O justo. Sabe porquê? Estava acomodado. Porque apesar de estar em casa e viver em casa, não desfrutava da intimidade. Vivia por dever. E eu gostava que os irmãos esquecerem tudo o que eu vos disse, por favor. Não esqueçam duas frases. Esta é a primeira, a outra eu vou quase terminar. Proximidade não é sinónimo de intimidade. Vou ter outra vez devagarinho. Proximidade não é sinónimo de intimidade. E é isto que eu chamo de mentalidade de escravo. Estou em casa, vivo com o pai, mas eu vivo por dever, por obrigação. Não conheço o coração dele. Isso é a coisa que me apavora. Eu trago isto para a dimensão das minhas relações. Aquilo que eu mais abomino
não é ter medo, mas que eu luto com tudo, esforço-me. A relação com os meus filhos tem que ser por amor, por nos pertencermos. Mesmo quando eu passo da cabeça e sou violento com eles verbalmente, também sou pessoa. A última coisa que eu quero perder é isto mesmo, este vínculo. Sou teu, tu és meu e nada nos fará deixar de ser um do outro. E se falarmos no domínio que eu trabalho, que é das dependências, e vocês conhecem muita gente até noutras áreas, as famílias rompidas por causa de dinheiro, pelo que for, tal e tal, há sempre uma dor e um sofrimento inerente. É porque a dor maior não é se perder o dinheiro ou aquilo, aquilo outro, é porque perdemos aquilo que é nosso, é meu. E nós nunca deixamos e jamais deixaremos de ser dele, porque nós jamais sairemos do coração de Deus. Qualquer um de nós que está aqui nesta sala e aqueles que nos estão a ver em casa, independentemente de tu acreditares nele ou não acreditares nele. Então eu posso estar separado por duas razões. Porque saí de casa do pai, por impaciência, porque acho que é aborrecido, e as coisas nunca mais acontecem como eu quero, e o pai anda meio distraído, isto não traz satisfação nenhuma, ou então porque estou acomodado. Mas no mínimo tenham de viver. Mas estou tão morto como aquele que saiu. Mas nunca deixei de ser amado como aquele que saiu. E é por isso que eu não percebo. Lá estamos nós com aquela bitola, estão a perceber? A mentalidade que eu chamo de escravo, porque é isso que é a mentalidade de fariseu. E os fariseus, a gente às vezes fala deles com uma carga negativa, mas eram pessoas muito zelosas da palavra. Atenção, não era a brincar. Mas infelizmente, tanto zelo, matou mais do que de trazer vida. Porque provoca relações de dever e não relações de intimidade. E aquilo que o pai quer nunca foi relações de dever, foram relações de intimidade. Tanto que o Senhor afirma mais que uma vez, pela boca do profeta Samuel, e não só, o Senhor quer é o que? A obediência. Porque a obediência é um ato de amor, e ficamos por aqui, porque se vamos falar disso então demoramos muito tempo, e não um ato de obrigação, ou de medo. O sacrifício é isso mesmo. É um meio para aqui esbater a barreira por causa do medo e da preocupação da rejeição. Concluo assim. Na mesa do Pai há sempre lugar. Esta é outra frase que eu gostava que tu não esquecesses. O teu lugar, ninguém jamais ocupará. E a questão não é se nós somos mais ou menos dignos de estar à mesa. Se o Pai ama mais os justos ou os pecadores, mas sim se nós reconhecemos a nossa necessidade de estar em casa à mesa do Pai, porque aí é que é o nosso lugar. E eu volto a lembrar, a mesa e a casa do Pai, simbolicamente, é o lugar da intimidade. E aí pode ser nesta casa, na minha casa, na rua, no grupo, no país A, B, C ou D, independentemente do meu estatuto social, da minha condição financeira. Porque a intimidade não está limitada a espaço, nem a tempo, nem a status. E a questão não é se há lugar de facto para nós à mesa, mas é se tu e eu queremos ocupar o nosso lugar, porque Ele está lá. É como vocês imaginarem, chegarmos a um restaurante e nós dizemos assim, temos uma mesa reservada. Quantos são? Somos 12. Mas a mesa tem 18. É. Mas somos só 12. Pois dizem vocês. Há lugares vazios por ocupar. Para aqueles que são filhos, infelizmente ainda decidem viver na condição de escravos ou de acomodados. Por isso lamentam porque é que não acontece isto, porque é que não acontece aquilo. Por isso lamentam porque é que Deus permite que aconteça isto e aquilo. É aquele tipo de pessoa que mesmo conhecia Deus, amando a Deus, quer ser tão justo, e acha que a relação com Deus é pelo mérito e não pelo amor. Por isso é que ficamos indignados quando a graça, que é injusta humanamente falando, decide abençoar aquele que estragou tudo, que é coisa, que é perdido, e para nós perdido é sem valor. Para Deus perdido é precioso. Certo? Por isso é que facilmente os nossos, nós temos para garantir que são nossos. Os adotados são uma escolha. E não é que nós todos que estamos aqui, os que creem, os que não creem, aqueles que virão a querer e os que já quereram, fomos adotados. Somos filhos por escolha. Não é apenas por gestação. Eu não resisto a dizer-vos uma coisa. Perdoam-me, pastor Oscar, e agora? Porque isto parece que é uma coisa fora do contexto. É só para vocês ficarem a pensar, até que vamos falar de família. Há uma grande diferença entre progenitor e pai. Está bem? Pai pôs lá o submarino, que entrou no escafandro, e passado 9 meses deu à luz uma criatura.
um ser vivente. Demos à luz, gerámos. Ser pai é diferente. Eu, dos meus filhos, quero ser duas coisas. Progenitor, que fui eu que os gerei, e pai, porque eu os adotei, chamei-lhes meus. E jamais quero deixar de os chamar meus. E é por isso que há um desafio para cada um de nós que está aqui, que acha que, porque está longe, por causa das fragilidades que tem e do que for, não é digno de ser filho. Quando muito pode ter a chance de ser um escravo, vai comendo um pratito, ter lá uma esteira para dormir. E haverá muitos de nós que eu gostava que nesta tarde reconhecessem: eu provavelmente estou a viver em casa, mas eu não estou a sofrer. Eu não sei o que é ser filho. Habituei-me a viver as coisas, o jantar é às 5, ou seja, jantar é às 8, eu estou deparando com as horas aqui, neste país. Jantar é às 8 e levantar é às não sei quanto, e aquela tarefa é assim que se faz, e a outra que se faz. Olha-me agora. Então, mas agora aquele animal é para matar só na altura do Natal, e estão a matar agora, o que é que aconteceu? Que festança é esta? O teu irmão, os troinas. Aliás, mais grave, aquele que se calhar tu não tens coragem nem capacidade para chamar irmão. Eu tenho que dizer uma frase que eu ouvi recentemente. Fico tão danado de não ser eu a ter descoberto isto sozinho e ter inventado esta frase. E este é o desafio para todos nós. Que é se nós temos coragem para chamar irmão àqueles que o Pai chama filho. Querem pensar mais um bocadinho? É violento para mim. Eu tenho que reconhecer que eu não consigo chamar e ver todos como irmãos a quem Deus chama pai. E sabem qual é a loucura disto? É que Deus chama pai, filho a todos. Não há nenhum que não seja filho. Francisco, isto é complicado teologicamente. Os irmãos vão perdoar e o pastor Oscar, que eu amo muito, vão perdoar também. Eu quero lá saber da teologia. Porque se eu entendo o texto e este Deus incrível, não é apenas uma palavra de uma canção. Senão os irmãos perdoem-me, isto é apenas fé de verre e mise-en-scène. Não é vida, não é natureza. E o Deus que nós conhecemos e dizemos que amamos não é o Deus de mise-en-scène, nem dessas coisas todas. E fé de verres é o que é. E Ele amou não foi por nós sermos merecedores ou não. Foi uma decisão consciente, ponderada, deliberada e irrevogável. E como a malta precisava de uma prova, porque a malta precisa de símbolos e de imagens e coisas e fotografias e colares e mas não sei quê, e vassourinhas e paninhos e garrafas e folhinhas e... Vamos estar calado. Nós precisamos dos símbolos, porque é para ter o visual. Ele disse: pronto, filho, vamos lá? Eu disse: claro que vamos, pai. E tornou-se um paradoxo. Lá se pôs ele da glória dele e lá vem o divino que decide fazer coisas tão incríveis como lavar os pés a discípulos. E é por isso que o Pedro passa-se da cabeça: mas está tudo bem contigo? Mas desde quando é que o divino já tornar só meio complicado de lavar o mais indigno dos escravos de lavar-me os pés? Não, Senhor, isso é demais, isso ultrapassa o meu entendimento. E depois nós temos aquela reação de tipo Pedro. O Senhor diz: querido, se eu não te lavo os pés, não tens parte comigo, porque é isso mesmo assim, isto é a expressão do amor, radical, irrevogável, inquestionável, inigualável. Senhor, então, vai já uma grande banhoca da cabeça aos pés. És mesmo garganar. Tê-la calma contigo, querido. Tu esticas-te mesmo. Basta lavar as patinhas. Já estás lavado pelo resto que eu te disse e que eu fiz. Já estamos nós presos aos rituais. E será que nós temos coragem de chamar irmão a todos quantos Deus chama filho? E esse é o nosso desafio enquanto pessoas, enquanto igreja, queridos. Sabe porquê? Porque o lugar está reservado. Não há razão para ninguém ficar de fora. Posso convidar os irmãos que costumam dirigir-nos nas canções para subir, se faz favor. Agora não fui mauzinho, peço desculpa, é só saiu o mestre desta maneira. Dirigem porque é suposto sermos todos a louvar e não apenas vocês. Será que os irmãos podem ficar de pé? Eu estou muito dividido com o que fazer a seguir, sou honesto convosco. Sabe porquê? No próximo mês,
Estamos em julho, não é? 30 anos que eu decidi tomar uma decisão assim muito doida da cabeça, que foi pegar no filho e na mulher, ou pegarmos em nós mesmos e no filho e virmos servir a Deus para o desafio jovem. Foi para ali, porque foi para ali que o Senhor mandou de uma forma muito clara, que era impossível resistir. Já me canso a certa altura, que eu canso de mim mesmo também, dos apelos e das coisas. Às vezes fica dividido se nós oramos juntos ou se deixa cada um no seu lugar. Faz o que faz. Mas eu creio que me vou inclinar para vos fazer um desafio. Há dois tipos de pessoas, estão aqui ou mais, possivelmente. Provavelmente estará connosco pessoas que nos visitam, que vêm com menos frequência, ou que eventualmente a percepção que têm de Jesus é aquela que os humanos vão conseguindo dar. E que eu oro honestamente que o Espírito de Deus tenha tido a possibilidade, nesta loucura das minhas palavras, dos meus devaneios, tu tivesse entendido que mesmo que nunca tivesses considerado Deus como uma coisa importante para a tua vida, ou que digas que não crês nele, que tu percebas que Ele te ama e que tu nunca deixaste de ser filho. Se a coisa que tu foste desde o princípio, ainda desde o ventre da tua mãe, foi filho de Deus. Antes de teres o nome de pai e mãe, apelidos, família, tens marca divina. E nesta tarde, enquanto nós cantamos, eu gostava de desafiar, se tivesses coragem, para sair do teu lugar. Espera, não venha já. E vir à frente, por uma razão simples, porque este irmão e outros irmãos, que também andamos aos trambolhões com esta coisa de umas vezes percebermos e vivermos mesmo plenamente na segurança de ser filhos, outras vezes andamos também a questionarmos se não, se a malta somos filhos ou somos acomodados. Queremos dar-te as boas-vindas, abraçar-te e orar contigo. Mas eu também queria particularmente nesta tarde desafiar aqueles irmãos que têm a coragem, e eu sei que é preciso coragem aqui, por isso eu hesitei, de reconhecer: eu estou em casa, mas a minha vida em casa, a minha relação com o Pai é mais de dever do que de intimidade. Eu não quero expor ninguém, honestamente, diante de Deus. Quero apenas dizer-te, é um movimento de te ajudar a reconhecer, arrepender não quero e agir. E para mim, quando os apelos ouvir à frente, é uma coisa simples, é o altar, é eu venho me entregar, eu venho dizer eu preciso, eu quero. E depois os outros irmãos que entendam Deus e que se sintam impelidos por Deus, vêm, estão perto de ti, clamam contigo, dão boas-vindas, clamam ao Pai, a agradecer. Não é preciso ao Senhor, perdoa-lhe. O Senhor já perdoou, pessoal. Ai, perdoa os teus pecados. O Senhor já perdoou. Então, enquanto cantamos, eu quero desafiar-vos a este movimento. Se alguém aqui nesta tarde reconhece: caramba, onde é que eu tenho andado e o que é que eu ando a fazer com a minha vida? Quando o meu lugar está reservado, nunca foi e jamais será ocupado por alguém. É meu. E não é por direito, atenção, é por herança, é por oferta. E essa oferta ninguém me vai tirar. Mas está lá mais 2 ou 3 cadeiras vazias. É para aqueles que também ainda não reconheceram e que podem, das duas uma, ou andar perdidos, que ainda não reconheceram, vivem na condição de escravo e não de filho, ou aqueles que estão em casa e aparentemente estão próximos, mas estão tão separados como os outros, porque vivem com a mentalidade de escravo. E enquanto nós cantamos, os irmãos nos dirigem, eu vou sair daqui para baixo, porque não tenho mais nada para vos dizer hoje, a não ser orar antes de nós virmos. E se Deus falou contigo e é isso que queres fazer, podes vir. Também vos digo já assim, sem pejo nenhum, eu não vou ficar magoado nem escandalizado se ninguém vier. Esse não é o meu problema. Honestamente. Isto é para todos. E se ficarmos sem cantores e sem tocadores, também não há stress. A malta sabe cantar sem música. Porque muitas vezes a gente serve na igreja, tem várias atividades e achamos que estes apelos é para os outros. E se Deus falou com algum de vocês, meus caros amigos, há que ser corajoso. E agora estou a masticar e a ser atrevido. E se Deus falou contigo, ouve Deus. Esquece lá o Francisco Chaves, que ele é às vezes tão ou pior que tu. Amado Deus, aliás, perdoa-me, Pai querido, louvo-te porque tu nunca deixaste de nos amar e nós jamais deixaremos de ser teus. Perdoa-nos quando vivemos numa mentalidade de escravos, quando fruto da impaciência e do descontentamento, Senhor, do incómodo, nós decidimos ir à descoberta da vida e achamos que há noutro lugar e
e noutras pessoas aquilo que só há em Ti. Sim, nós também precisamos de outros lugares e de outras pessoas, mas precisamos de Ti. E a minha oração nesta tarde, Senhor, que o Santo Espírito ajude a entender isso e de acordo com a necessidade e a condição de cada um, Senhor, que Tu fales o coração de cada um e dês a coragem e a força para cada um assumir e tomar o seu lugar na mesa de onde nós nunca devíamos ter saído. Tem misericórdia de nós, Pai querido. Eu peço-te isto no nosso querido irmão Jesus. Amém. Meu querido, se Deus falou contigo, a mesa está desocupada.